gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje são 5 coisas que eu ainda não aprendi depois que eu casei. Então, gente, hoje eu vim contar pra vocês 5 coisas que eu ainda não aprendi nessa vida de casada, né? Mas, creio eu, em Deus Jesus, que eu vou aprender. Então vamos lá, a listinha das coisas que eu ainda não aprendi. Bom, gente, antes de qualquer coisa, pra me fazer essa listinha, eu tive a ajuda do Felipe, que é o meu marido. Então eu perguntei pra ele, amor, me diz aí 5 coisas que eu ainda não aprendi sobre essa vida de casada, nesse um mês. E ele, super doce, super fofo, me ajudou. Então vamos lá. Primeira coisa que eu ainda não aprendi, assim dizer, que é dividir o edredom. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. E um dia eu vou colocar uma câmera escondida nesse quarto pra mostrar que é ele que puxa o edredom. Diz ele que sou eu. Sim, eu puxo, às vezes, mas a pessoa puxa sempre. E vem botar a culpa em mim, gente. Em mim. Gente, não rola. Não rola. Gente, sério, eu sempre tive um mal dormido, sempre botei o pé na cabeça de alguém, essas coisas e tal. Ele diz que eu não tenho isso, mas que eu puxo o edredom dele. Posso ter puxado uma vez ou outra? Posso ter puxado, mas ele puxa sempre e ele não admite isso. Que ele é uma pessoa que não admite. Porque ele fala que não, ele não puxa, mas eu vou botar uma câmera escondida. Então é isso, gente. Uma coisa que eu ainda não aprendi, diz ele, é dividir o edredom. Outra coisa. Acredito que eu falei isso, mas bem. Outra coisa que ele diz que eu ainda não aprendi é fazer as minhas necessidades, como número 2, com a porta fechada. Gente, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês, eu acho que eu já até falei sobre esse negócio num vídeo de fato sobre mim, alguma coisa assim. Eu tenho uma mania feia de querer conversar quando eu tô fazendo minhas necessidades. Gente, eu gosto, sabe por quê? Porque me ajuda, eu relaxo, então eu... mais rápido, vai mais rápido. Que nojo eu tô falando isso aqui, mas gente, é uma verdade, e ele tá certo. Uma coisa que eu ainda não aprendi é fechar a porta e, entendeu? Fazer as minhas necessidades, eu gosto de conversar e tal, e enfim. Então é isso, gente, uma coisa que eu ainda não aprendi é fechar a porta pra fazer minhas necessidades lá, sozinha, sem ele precisar me ver e conversar comigo. Outra coisa que eu ainda não aprendi é fazer feijão, gente. Eu não acho um bicho de 7 cabeças, só que eu morro de medo de panela de pressão. Vocês não têm noção. O medo que eu tenho dessa panela de pressão. Parece que há um bloqueio entre eu e ela, sabe? É uma coisa meio desesperadora, eu tenho medo. Eu ganhei uma panela de pressão elétrica, só que eu ainda não testei, porque quem fez o feijão foi o Felipe, então a gente tá usando o feijão por enquanto na panela. Mas eu vou me arriscar. Próxima vez que formos fazer o feijão, quem vai fazer sou eu, só que eu vou fazer na panela de pressão elétrica, porque eu acho menos perigoso e fico com menos medo. Mas é isso, gente, uma realidade da vida. Outra coisa que o meu marido disse, que eu ainda não aprendi a ficar de boca fechada. Não entendi essa dele, mas tudo bem. Ele disse que eu falo muito, mas eu falo, gente, eu sempre falei muito, eu sempre gostei de conversar, blá, blá, blá. E a gente sabe que depois que a gente casa, só tem eu e ele dentro de casa. Eu vou falar com quem, gente? Sério, a gente vai falar com quem? Não tem outra pessoa pra falar. Eu vou falar com ele, né? Com ele que eu vou conversar. Então ele fala que eu falo muito, que eu falo sobre tudo. Gente, mas é sério, eu falo sobre maquiagem, sobre roupa, sobre coisas... No mundo feminino, com quem eu falo? Felipe. Não tem ninguém nessa casa, gente. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com ele. Por isso que eu falo, é bom porque eu tenho uma câmera, eu tenho blog, eu tenho canal. Que eu ligo assim a câmera e converso com vocês. Porque se deixar, gente, ele não gosta de me escutar. Aí ele fica, caraca, tu fala muito. Que não sei o que é. Que não sei o que lá. Tem outra família. Porque todo mundo na minha família fala muito, né? Minha avó, minha tia, minha mãe, minha... Todo mundo fala muito. Todo mundo fala. Quando junta todo mundo pra conversar, é uma gritalhada que ninguém entende nada. Mas todo mundo tá falando. Então ele diz que uma coisa que eu ainda não aprendi é parar de falar um pouco. Então você tem que parar de falar um pouco, eu acho. Ou não. Sei lá. E a última coisa, gente, que eu não sei fazer, que não adianta, eu não sei. E eu, sei lá, eu fico meio receosa de fazer também, ou tentar fazer, é pudim. O Felipe ele é viciado em pudim. Viciado. E é algo tão simples, né? Todo mundo fala que é algo tão fácil, tão simples. E é uma coisa que eu não sei fazer. Eu sei fazer mousse, eu sei fazer bolo, eu sei fazer um monte de coisa, menos pudim. Então, assim, eu acho que isso tá valendo porque é algo que
Todo mundo gosta, menos eu. Eu não gosto de pudim. Eu odeio pudim. Eu sinto o gosto do leite, então não gosto. Então é algo que eu não sei fazer ainda, mas eu espero que eu consiga fazer para agradar o Felipe, né? Porque é algo que ele mais gosta, é pudim. Se você der uma travessa de pudim, a pessoa come aquela travessa de pudim sozinho. Sozinho, gente. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, você que é casada, que ainda não aprendeu o que fazer na sua vida de casada. Todo mundo passa por isso, né, gente? Mas eu espero, creio em Deus Pai, que eu vou conseguir aprender a fazer essas coisas que eu ainda não sei. Então é isso, meus amores. Até os próximos vídeos.